Presta atenção, que Deus ele quer falar com você através da letra desse hino. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. A angústia invadiu seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Olá, queridos, queridas. Quero te dizer nessa tarde que Deus ele vai te ouvir. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Amém? Eu quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação nesta tarde. Deus colocou no meu coração, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia, louvado seja Deus. Vemos aqui nesse texto, nesse contexto, a história de Ana. Quando Ana rogou que Deus lhe desse um filho. E essa trajetória é muito bonita. Primeiro, existia um homem que ele tinha um chamado sacerdotal. Esse homem, ele se chamava Eucana. E a Bíblia vem nos relatar
irmãos, que Eucana, ele tinha 2 mulheres. Por que ele tinha 2 mulheres? Porque, segundo os costumes, as tradições daquela época, quando um homem ele se casava com a primeira esposa e essa não podia gerar filhos, automaticamente ele tinha o direito de casar com a sua serva. Enfim, Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E é interessante que Penina, a Bíblia vem nos dizer que Penina, ela tinha filhos e filhas, mas ela era incrédula. Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que, quando ela queria falar com Deus, ela dobrava os seus joelhos e se derramava na presença do Senhor. Porém, a Bíblia fala que Eucana, ele subia até Siló anualmente para sacrificar, para adorar, pois a tenda do Senhor estava ali. E ele levava sua família. Mas Ana, ela sofria por não poder ser mãe, porque segundo a Bíblia vem nos relatar, o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Então Ana não podia gerar filhos. Então ela tinha que conviver com isso, o que naquela época não era nada fácil, porque ela era rejeitada pela sociedade. Porque naquela época, quem tivesse filhas, gerasse filhas, era abençoada. Quem gerasse filhos era mais que abençoada, era bem-aventurada. E Ana, ela não podia ter filhos. Então ela tinha que conviver com isso. E além de tudo isso, ela ainda tinha que conviver com a sua rival. Porque a Bíblia fala que Penina a irritava. Então a Penina tinha um prazer de jogar na cara de Ana. E em outras palavras, você se diz serva de Deus, mas você não tem filhos, você não pode ter filhos. Eu não tenho a fé que você tem, eu não tenho o Deus que você tem, Ana, mas eu tenho filhos. Então Ana tinha que conviver com aquilo. E a Bíblia fala que grande era o sofrimento daquela mulher, porque ela tinha um sonho que não se realizava. Mas ela era muito amada, porque a Bíblia fala que quando Eucana ele ia sacrificar lá em Siló, ele pedia porção dobrada para Ana, porção dupla, porque ele demonstrava ali o amor que ele tinha por aquela mulher. Então Ana era uma mulher amada, ela era amada por seu marido. Porém, aquilo não supria a necessidade que ela tinha da realização de ser mãe. A ponto de Eucana lhe perguntar: não te sou eu melhor que 10 filhos, Ana? Porque para Ana o que importava era estar com seu filho nos braços. Mas ela não podia realizar esse sonho. Porque Deus, temporariamente, ele cerrou a madre de Ana. Porque ele tinha um propósito na vida dela. E eu quero te dizer que se algo deu errado na sua vida, não julgue, não culpe a Deus, não se apavore, não se desespere, porque Deus ele tem o melhor para a sua vida. Quando Deus ele fecha uma porta, outra melhor se abrirá. E foi o que aconteceu na vida de Ana. Ana se via numa situação devastadora, angustiante, porque a sua angústia era tão profunda que a Bíblia fala que Ana não queria mais comer, Ana não queria mais dormir. Ana, na verdade, estava perdendo a alegria de viver. Até que um dia algo acontece. Até que um dia Ana resolve pôr um basta naquela situação. E a Bíblia vem nos relatar que Ana se derramou na presença do Senhor. Era como se Ana dissesse, em outras palavras: olha, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais essa situação. Se Deus quiser me dar um filho, Ele vai me dar um filho. Mas porém, se Ele não der, Ele continua sendo Deus na minha vida. E eu não vou aceitar mais ser humilhada, ser pisoteada por Penina. Para mim chega. Então foi isso que Ana fez. Ana se derramou na presença do Senhor e ela fez um voto. A Bíblia nos diz que Ana, ela voltou
No versículo 11 diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva se não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana, ela falou para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, ela relatou que ela queria um filho varão. Ela prometeu ao Senhor que o daria ao Senhor todos os dias da sua vida. Então, interessante frisar aqui que quando Ana ela fez esse voto, o que é um voto? É uma aliança, é um pacto. Talvez seja isso que esteja faltando na minha e na sua vida. Você já fez um pacto, um voto com Deus, uma aliança? Você já entregou o seu problema? Porque, na verdade, tem que haver uma troca. Porque nós, como seres humanos, nós só sabemos pedir a Deus: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, me ajuda. Mas, às vezes, nós não temos essa atitude de fazer uma aliança, de ter uma comunhão com o Senhor. E foi isso que Ana fez. Quando você pega o seu passado, o seu presente, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, todos os seus ideais e coloca diretamente na mão do Senhor, isso é um voto. Foi o que Ana fez. Ana provavelmente pensou: eu não vou conseguir sozinha, mas o meu Deus, ele pode todas as coisas. E é interessante que quando Ana saiu ali daquele altar, Ana não saiu com a sua bênção na mão. Ana não saiu com seu filho no colo. Mas sabe o que mudou na vida de Ana? Porque Ana passou a ter a plena convicção do Deus que ela servia. Ana sabia que Deus ele poderia mudar aquela situação. Ela sabia que poderia gerar um filho, se fosse da vontade do Senhor, se o Senhor permitisse. Mas Ana sabia também que caso isso não acontecesse, e ela chegasse em casa e se deparasse com Penina ia continuar irritando-a, Penina ia continuar atormentando a sua vida, mas o fator que ia mudar tudo ali era que aquilo não abalaria mais Ana. Porque nós, como cristãos, nós temos que ter atitude de nos defender. Não permita que as pessoas te humilhem, não permita que as pessoas pisem em você. Quantas vezes você tem aguentado coisas calados por serem cristãos? Quantas vezes as pessoas olham para nós e querem nos pisar, nos maltratar, nos humilhar e acham que temos obrigação de aceitar isso porque somos crentes. Não, você é crente, você tem obrigação de aceitar isso. Não aceite, queridos. Porque Deus, ele não quer te ver humilhado, ele não quer te ver no chão. Existe sim alguém que quer te ver no chão. É o inimigo. Porque Deus, ele não te criou para ser tapete de ninguém. Deus, ele não te criou para aceitar migalhas na sua vida. Então tome uma atitude. Aprenda a abrir a sua boca e a se defender. Aprenda a confiar no Deus que você serve. Aprenda a fazer um pacto, uma aliança com o seu Deus. E Deus honrará grandemente a sua fé. Foi isso que Ana fez. Então, a partir desse momento, a vida de Ana começou a mudar. E a Bíblia vem nos relatar lá na frente que Deus ele ouviu as orações de Ana. As orações de Ana foram atendidas. E Ana, ela concebeu um filho, um profeta, Samuel. Então, veja que coisa linda. E mais para frente, a Bíblia nos diz também que Ana pediu para Deus um filho. Sabe quantos filhos Deus deu a Ana? 6 filhos. Porque é isso que Deus faz, queridos e queridas. Quando nós pedimos algo para Deus, Deus tem o melhor para nós. Então, talvez você pediu algo para o Senhor e você olha para um lado, olha para o outro, só vê as portas fechadas.
e você fica indagando, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não tem ouvido as minhas orações? Ei, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem ouvido as suas orações, mesmo que você não tenha palavras, porque a Bíblia fala que quando Ana se derramou na presença do Senhor, apenas os seus lábios se moviam, porque ela não tinha mais palavras. Ana não tinha mais como clamar a Deus, ela não tinha mais forças. Ana havia chegado num limite extremo. E é nesse momento que Deus age. É nesse momento quando nós perdemos nossas forças, quando nós dizemos para Deus, Senhor, olha, eu não consigo mais, Senhor, me ajuda, me levanta, segura na minha mão, me tira desse chão. É nesse momento que Deus começa a agir. Então, se você tem passado por algo e você não tem forças, entrega na mão do seu Deus, confia no Deus que você serve, não aceite que o inimigo pise em você. Não aceite que o inimigo use pessoas para atormentar a sua vida, para atormentar a sua mente. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a Bíblia fala que Ana, ela foi uma mulher abençoada. Ana teve muito além do que aquilo que ela mais necessitava naquele momento, porque Ana chorava noites e noites. Ana aceitou as piores humilhações que uma mulher pode aceitar, principalmente pela época que ela vivia. E as lágrimas de Ana, elas não serviram apenas para molhar o chão, elas serviram para mudar aquela situação. As lágrimas de Ana serviram para tocar o coração de Deus. Então, se você não tem palavras para orar, eu quero te dizer que as suas lágrimas, Deus, Ele tem contemplado. Chore, se derrame na presença do Senhor e creia tão somente que você terá uma resposta. Mas não pensa que é do seu jeito, não. É da maneira como Deus preparou para você. Porque nós às vezes, com o nosso egoísmo, queremos do nosso jeito, queremos da maneira como planejamos, não. Quando nós direcionamos nós permitimos que Deus tome a direção da nossa vida, quando Deus passa a ser o centro da nossa vida, eu quero te dizer que o que prevalece é a vontade do Senhor. Às vezes essa vontade não condiz com a nossa, mas acredite, essa vontade é a melhor para as nossas vidas, porque é direcionada pelo Senhor. Não tome atitudes precipitadas, não tome atitudes impulsionado. Tome atitudes guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, falar na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Ana, ela confiou no Senhor, ela dobrou os seus joelhos e entregou a sua causa. Você está passando por problemas que você acha que não tem jeito? Faz como Ana, dobra os seus joelhos e entrega para o Senhor. O Senhor está aqui. Toma conta, Senhor. Toma frente da situação, vai na minha frente e faz o teu querer na minha vida. Aleluia. Há dias que nós estamos assim, não temos palavras. Há dias que é difícil. É difícil e acredite, o inimigo, ele vai fazer de tudo para você desistir. Ele vai fazer de tudo para você retroceder, para você parar no meio do caminho. Porque ele quer te ver no chão. O inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Não permita que acusações direcionadas a você te destruam. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Dá lugar a Ele na sua vida. Houve um momento da vida de Ana que Ana permitiu que as suas frustrações, que os seus problemas exteriores interferissem no seu interior. Porque ela passou a ficar deprimida, angustiada, abalada. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é essa. Não aceite que te diminuam. Você tem muito valor. Se você pudesse contemplar o valor que você tem para Deus, você não aceitaria migalhas. Não aceite migalhas. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Assim como Deus, Ele fez grandes coisas na vida de Ana, assim como Ele abençoou Ana,
Deus, Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar. Basta que você creia e que você entregue as suas vidas na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.